Olá, pessoal. Agora são 20 horas e 23 minutos do dia 6 de 5 de 2020. Eu sou Luciano Ayan, pseudônimo de Carlos Augusto Afonso. Eu queria fazer aqui uma autópsia moral com duas figurinhas. Uma, eu vou falar de um post e outra eu vou falar de vários, né? Um é Edson Salomão, um olavista. Eu não sei se ele é gabinete de Douglas Garcia, não sei de quem, tá? Mas um é Edson Salomão, mas é olavista. E outro é o Rodrigo Constantino, que não é olavista, mas é um guedista, é um neoliberal pró-Guedes, e que tem baixado o nível do discurso para tentar ficar alinhado com o setor mais extremista e fazer uma falsa alternativa, como se fosse assim, é como se fosse o Milo Yiannopoulos mesmo na alt-right, que a gente já viu no passado, né? Ele fazia isso, faz a baixaria, faz a baixaria, faz a baixaria, e fala, eu sou um moderado perto da alt-right. É a mesma coisa, né? E então tenta soar como moderado, né? Então tem alguns exemplos de posts do Constantino para a gente avaliar aqui e a gente vai ver muito exemplo aqui de linguagem carregada, demanda pela pureza, né? Psicologia do peão, jogos baixos, né? Então sigamos aqui. Vamos lá, começando com o Edson Salomão. A gente começa com o Edson Salomão, que só tem um exemplo dele, né? Que ele fez um post assim, ó. Canalhas, traíras, oportunistas, gente da pior espécie, aproveitaram a onda Bolsonaro para serem eleitos e hoje caluniam, perseguem e processam aqueles que realmente são leais ao Bolsonaro. Vocês não valem nada, instrumentos de Satanás. Vocês pagarão um alto preço na eternidade. Olha, isso aqui é linguagem carregada a rodo com muita demanda pela pureza. Né? Muita demanda pela pureza. Né? Então é traidor, olha o que ele usou, né? Você é um traidor, você é um traíra, ó, canalha, aí é muita linguagem carregada, aí é linguagem carregada mesmo, né? Ó. Oportunista, então, nós somos os donos da verdade, né? Então no nosso grupo é verdade. Então se você é contra, você é um oportunista, né? Aí ele usa aqui o gaslighting. Gente da pior espécie aproveitaram a onda Bolsonaro. Então é uma chantagem emocional, né, com o gaslighting. Ou seja, você deve satisfação, né? Pro Bolsonaro, deve gratidão. E você não seria nada se não fosse o Bolsonaro. Aí é gaslighting, tá vendo? Ele tá mexendo com a capacidade dos outros, né? E aí ele fala, ó, aqueles que são realmente leais. Então aí, ó, tá vendo? A demanda pela pureza. São os puros contra os impuros, né? Vocês não valem nada, instrumentos de Satanás, aqui o de sempre, né? É a mesma retórica da demanda pela pureza, né? Com muita linguagem carregada, né? E aí, ó, vocês pagarão um alto preço na eternidade, aqui é o xadrez 4D. Beleza? Vocês vão ver aqui, então, que lá na série, onde que a gente acha isso aqui? Então vamos lá ver, ó. Linguagem carregada é o episódio 5, né? Chantagem emocional é o episódio número, deixa eu lembrar aqui de cabeça, número 6. O gaslighting é o número 7. Xadrez 4D, número 8. Ó, tá vendo? Do 5 ao 8 aqui, né? Vocês vão ver aqui. É um clima do quê? De jihad virtual. Isso aí. Eu não tô falando que o cara vai explodir o corpo, não é isso. Mas virtualmente é aquele clima. Infiéis, traidores, pagarão. O discurso de grupo terrorista é isso aí, só que com violência. Beleza? Então esse aqui a gente já passou a régua aqui no Edson Salomão. Tá vendo como é que são os exemplos, né? Linguagem pesada aqui, né? O pessoal tá meio bravinho, né? Aí vamos falar aqui, então, do Rodrigo Constantino. Aí ele fala aqui, em relação à participação do Paulo Cruz no MBL desse dia 6 de 5 de 2020. Então, olha só. Para que ver live de Paulo Cruzes com o MBL ou da Vera e os Veretes, que ficavam só trocando elogios mútuos quando dividiam a bancada? É como os Smith, todos iguais. Já sabemos que é ataque passional ao governo do começo ao fim. A torcida que chamam de análise. Aqui, de novo, a gente vê, né? Olha só como ele está baixando o nível, né? Psicologia do peão, ele demonstra o comportamento vulgar para obter a aprovação dos extremistas e fala, olha só, para que ver live de Paulo Cruzes usando com apelido? Então ele está trocando o nome do cara por apelido para tentar ser igual um Olavete de segunda, né? Aí ele fala, ó, e Veretes, então ele quer dizer assim, isso na verdade é uma forma de chantagem. A alt-right usa muito isso, entendeu? Então, por exemplo, se você não se alinha com eles, então você é um
é um conservative, né? Um termo que eles usam. É tudo jogo, então, de gaslighting, várias e várias vezes, olha só. Então, as pessoas discordam. Por exemplo, Paulo Cruz é um conservador. Vera Magalhães não é. Tem pessoas ali que são mais liberais que conservadores, vão discordar em vários pontos, né? Não, mas ele mente dizendo todos pensam igual, sabendo que não, né? Até tudo bem que ele participa de um programa, eu não sei se eu sempre esqueço o nome, Pings nos Is ou 3 em 1, não sei, tá? Não me lembro, sempre confundo. Mas o que acontece aqui é que ele fica querendo impor, né, nas pessoas aquilo que não existe, né? Por quê? Porque ele está tentando se alinhar ao extremismo, né? Cada vez mais está se tornando um extremista do guedismo que não tem espaço para pensar. Ele, nesses programas da Jovem Pan, pelo menos tem pessoas que discordam dele. Mas são aquela discordância também meio paternalista, tá? Não é aquela discordância, não é uma discordância crítica, né? Como a gente faz, por exemplo, esse aqui é contra o autoritarismo, esse aqui é pró-autoritarismo. Isso é crítico. Isso é uma postura crítica. Não, hoje tem alguns que falam ali, não nada contra, sabe? Eu acho que a Thaís Oyama e o Josias de Souza são bons jornalistas, tá? Mas eles têm o tom paternalista. Eles ignoram os interesses em conflito e falam, o Bolsonaro devia pensar em fazer conversas com o Congresso. É que o Bolsonaro está morrendo de rir, né? É porque o paternalista ele não olha para o interesse. E o Constantino tem que ser um paternalista às vezes, fazer crítica levezinha assim, porque senão você sabe como é que fica, né? A turma da bajulação é chutada, toma aquele chute lá no centrinho. Os outros dois não são bajuladores, tá? Thaís Oyama e o Josias de Souza. Mas o Rodrigo Constantino é tipicamente bajulador, né? Mas a baixaria, né? Olha só, então só mais uma coisa, né? Então ele fala assim, ó, já sabemos, né, que ali vai ter ataque passional ao governo do começo ao fim. Quer dizer, se é ataque, ele é passional. Então, isso é gaslighting, porque ele quer fazer o seguinte: a sua opinião é baseada na emoção, e a dele não. Isso é gaslighting, tá? Isso é truque, né? A gente vê com a irritação dele, a baixaria que tá acontecendo, né? E até ele falando, enchendo o saco de amigos. Isso é amigo meu, eu não devia. Então, obviamente, a gente vê que o Constantino está emocionalmente envolvido aqui, mas o passional é o outro. Esse é truque. O cara começou a fazer isso, pode cravar, né? Gaslighting. E ele usa aqui, ó, torcida que chamam de análise. De novo, é uma forma de gaslighting, tá? Que ele está querendo dizer o seguinte: você está torcendo para que as coisas aconteçam. O termo análise de torcida não é isto, tá? O termo análise de torcida é assim: é você fingir, né? Você finge, é um termo usado mais para isso, é para você fingir que algo vai dar certo em favor do seu candidato e errado a favor do outro. Quando você está criticando alguma coisa, por exemplo, a pessoa que é opositora ao Bolsonaro está criticando o Bolsonaro, isso não necessariamente é uma torcida, é uma constatação. Essas pessoas, por exemplo, o MBL estava pró-reforma da Previdência. Quase não criticavam o governo no começo, nem falavam nada. Mas foi o governo que escolheu, o Bolsonaro que escolheu, dar espaço para as tropas de linchamento, e o resultado que a gente vê é, obviamente, que se for liberal tem que pular fora, né? É muita palhaçada, hein, Constantino? Mais uma do Constantino. Vários perfis com um seguidor me atacando, falando que preciso de psiquiatra. Tudo gado do MBL? Depois acusam os outros de terem robôs, ou serem velhos de pau mole, como disse o vulgar do Dirceuzinho. De novo, você percebe que ele está usando só apelido para tentar virar um Olavo mais pasteurizado? Então. E ele termina de um jeito ridículo esse post. Olha só. Tática leninista. Acuse os outros do que é e faz. Então vamos começar aqui, né? Primeiro, vários perfis com o seguidor me atacando, falando que preciso de psiquiatra. Até se alguém tá fazendo isso aí, é zoeira com ele mesmo, né? Isso é gaslighting também que alguém tá fazendo com ele, tá? Aí ele, tudo gado do MBL, ele pergunta. Aí ele fala, depois acusam os outros de terem robôs. Ué, se você está só perguntando, você não pode chegar a uma conclusão. Isso aqui foi um fantasma que apareceu. Ó, depois você não quer que a gente fique livre de assombração. Mas você fez a pergunta, então você não pode fazer uma conclusão com base na pergunta. Que jogadinha suja, hein, Constantino? Tome vergonha, né? Bom, reclamou dos termos lá usados. Não sei quem que usou esse termo, velho de pau mole, não sei. Dirceuzinho é o termo que ele usa para falar do Renan Santos, do MBL. Deve ser, né? Ó, você tá apelidando todo mundo e agora tá reclamando, né? De baixaria, dessas coisas.
Mas pelo menos o Renan, ele não diz que é jornalista, você diz. Então sua postura não é de jornalista. Sua postura é de moleque. Moleque de baixaria, sabe? É uma alt-right aqui, só que sem a mesma coragem, né? É um bolsolavismo sem coragem, sem culhões. E por isso é ridicularizado pelo lado. Aí, esse término aqui, tática leninista, acuse os outros do que é e faz. Olha, isso aqui já é realidade paralela. Cadê a evidência de que o Lenin disse isso? Sabe quem foi com essa conversa? É dentro do olavismo. Lá eles inventam essas referências que não existem. Ah, não, o Stalin criou estratégias das tesouras. O Lenin disse isso. Cadê a fonte? Cadê a fonte dessa merda? Não tem. Puta que pariu, né, Constantino? Porra! Aí fica fácil de desmascarar. Vamos fazer um pouco mais caprichada aí a coisa, né? E por fim, vamos fazer mais. Tem mais, tem que ter um, gente, que. Meu Deus! Desculpa, bicho. É assim. Ele fez uma ali de linguagem carregada com demanda pela pureza, né? Lembra daquele primeiro que eu mostrei, né? Do Edson Salomão? Então. Aí nós vamos ver isso aqui, ó. A turma do MBL não esconde mais. Detona Paulo Guedes. Como eu antecipei, são os liberais. Vamos ver. Vamos assistir isso aqui. Vamos ver isso aqui, onde vai essa putaria aqui, né? Eu estou bloqueado. Eu sempre esqueço, então eu tenho que entrar okay, por um túnel específico. E aí a gente pode acessar o post dele. Vamos primeiro ver o que o pessoal do MBL falou, que ele tá tão bravinho, né? Cara, uma coisa que aconteceu que eu acho que é engraçadíssima é que, coisa de 3 semanas atrás, o Paulo Guedes deu uma entrevista e ele disse o seguinte: meu, na trave, cara, foi por aqui, ó. Se não tivesse aqui essa crise do coronavírus, o Brasil tava bombando, tava voando. Tava decolando. Tava decolando. O PIB cresceu de repente. O PIB cresceu 1,1%. Um desastre. Não tinha nenhuma. Antes de vir o corona, a gente debatia toda a noite no MBL News, o Ricardo vai lembrar, não tinha perspectiva de passar reforma nenhuma. O Guedes até hoje não apresentou administrativa. O Guedes até. Bom, esse é um trecho da análise, tá? Eu não vou passar o vídeo completo. Mas a pergunta é, Constantino, você refuta isso? Sim ou não? Ele não tem como refutar. Então você não gostou da constatação? O que ele faz? A turma do MBL não esconde mais, detona Paulo Guedes. Mas eles já estão, faz tempo que eles têm falado, têm mostrado decepção com o Paulo Guedes. E aliás, existe uma coisa, né? Guedismo é uma coisa, né? Neoliberalismo do tipo guedista é uma coisa. Liberalismo político é uma outra coisa, né? Mas olha só, como eu antecipei, antes disso, aqui eu falo da linguagem carregada, olha só, como eu antecipei, isso chama-se lógica inquebrável, é um túnel de realidade. O cara vê que está indo para um lado extremista, que o cara que ele apoia, o Paulo Guedes, está indo para um lado extremista, o que ele percebe? Ele percebe que vai perder apoio. Então o que ele fala? Vai ter traidor que vai nos apoiar. Aí quando o pessoal pega e fala, bom, a merda, encheu o saco, tchau, Paulo Guedes, vá pra casa do caralho, o que ele fala? Como eu antecipei. Isso é truque de lógica inquebrável também, né? E na verdade, você é jogar com óbvio, né? Então sempre você pode fazer, olha, sempre vai ter impuros que não vão ficar do nosso lado, né? E a demanda pela pureza. Mas são os liberais. Então ele coloca liberais entre aspas. Então, aqui né, você vê que, igual começou ali quando o Edson Salomão, com uma demanda pela pureza, aqui ele faz a mesma coisa, tá? Vamos entender o que é essa demanda pela pureza? Acho que precisa, para assim, vocês vão ver, eu falei da demanda pela pureza no episódio número 5, linguagem carregada, tá? Mas nós vamos falar um pouquinho aqui, ó. Com base, tem um site que eu vou colocar o link na descrição, mas eu quero ler para vocês não ficarem com dúvida, tá? Aqui o termo demanda pela pureza, o texto deste site, que é uma boa tradução do Robert J. Lifton, que é o primeiro estudioso sobre seitas, ele falou assim, ó, ele traduziu como busca pela pureza. Tanto faz, tá? Então vamos lá.
Busca pela pureza. O mundo está dividido entre aqueles que são puros e os impuros. Claro, a pureza é característica do grupo seita e o impuro é qualquer outra coisa externa ou contrária à doutrina do culto. Todas as impurezas devem ser identificadas e eliminadas, por mais impossível que seja. Culpa e vergonha são usadas para controle do grupo, porque as vítimas nunca atingem os objetivos propostos. Comportamentos obsessivos são estimulados e estados de ansiedade e medo são induzidos para que as vítimas se esforcem em não cometer erros. Isso resulta em uma perfeição fingida. Qualquer desvio do caminho flagrado, muitas vezes por membros que vigiam uns aos outros, é considerado uma imperfeição que tem consequências drásticas, tais como humilhação pública diante de todos os membros e ritos de confissão. O culto à confissão. Tá aí, né? Isso aqui é então a demanda pela pureza, né? Ou traduzido aqui como busca pela pureza. E a gente observa que você pode, por exemplo, criticar o guedista como mais uma alternativa de liberal e criticar o que eles estão fazendo. Isso aí não é demanda pela pureza. Agora, olha o que o Constantino faz do mesmo jeito que o Edson Salomão. O Salomão divide o mundo entre puros e impuros, leais ou traidores. Né? Aqueles que devem tudo ao presidente não, e são leais, e os que não são. Assim como Constantino também faz. Eles usam muito o termo verdadeira direita, falsa direita. E ele usa agora a tática de os verdadeiros liberais e os falsos liberais. Então ele usa aí a linguagem carregada, embutindo aí a demanda pela pureza. É um truque, então, de extremismo político. O Constantino tem uma seita? Não. O que está acontecendo é que ele está fazendo, usando uma estratégia para tentar fazer uma alternativa meio uma Fox News de fundo de quintal, com discurso de baixo nível, tentando cooptar público extremista que seja guedista, porque eles estão envolvidos com isso aí. E também cooptam alguns olavistas que vão tolerando. Então ele cria esse ambiente aí de baixaria, ele precisa disso, tá? Enfim, gente, é isso aí. Vocês viram que a turma da demanda pela pureza, eles produzem muita podridão em termos de comportamento na internet, né? É só baixaria. É isso aí, gente. Valeu, um abraço.